Eu sei que você que investe em fundos imobiliários, às vezes você fica com algumas dúvidas na sua cabeça, que sinceramente são dúvidas que quase todo mundo tem. Eu percebo lendo os comentários aqui no YouTube que tem dúvida que não importa se a pessoa investe há 6 meses ou há mais de 5 anos, elas sempre aparecem na cabeça do investidor de fundos imobiliários. E nesse vídeo eu peguei alguma dessas dúvidas pra gente trocar uma ideia aqui, como por exemplo, quando o fundo cai, como que você decide se é hora de vender, se você compra mais ou se você segura os aportes? Ou até então, quando você tem vários fundos imobiliários no vermelho aí na sua carteira, quando compensa comprar mais os que mais caíram ou quando compensa comprar mais aqueles que ainda estão no positivo, mas mesmo assim ficaram um pouquinho mais baratos? Como que você decide entre comprar um fundo imobiliário de papel abaixo do VP ou um fundo imobiliário de tijolo que está abaixo do preço teto? Será mesmo que a melhor estratégia é realmente sempre fechar o olho e ir aportando todo mês? Ou tem meses que compensa mais você segurar a mão, esperar, fazer uma análise e comprar na próxima oportunidade? Cara, esse vídeo aqui tá sensacional, garanto pra você que ele vai valer aí seus 15, 20 minutos nele, então não se esquece, se você já curte aqui o canal, deixa o like aqui pra esse vídeo chegar a mais pessoas e se você ainda não é inscrito, se inscreve pra você ficar atento aos próximos vídeos. Vamos começar aqui respondendo a primeira pergunta desse vídeo. Quando um fundo cai, como você decide se você vende, se você compra mais ou se você segura os próximos aportes? Antes da gente ser analítico aqui e ficar olhando o número, vamos lembrar primeiro por que você decidiu investir em fundos imobiliários e não investir em um terreno, entrar num apartamento ou financiar uma casa. Uma das formas da gente lembrar isso aí é a gente fazendo aquela comparação entre fundos imobiliários e imóveis físicos, né? Alguns pontos que levaram você a comprar uma cota de fundo imobiliário ao invés de pegar seu dinheiro e fazer outra coisa é que investindo em FII você tem um baixo investimento inicial, você não tem preocupação nenhuma com o imóvel, não precisa se preocupar com o inquilino, é muito menos burocrático, renda mensal todo mês sem imposto de renda, fácil de você comprar e vender e baixo risco de inadimplência, né? Tudo isso aqui quem cuida para você é a gestão. Você só precisa fazer o quê? Saber analisar e escolher um fundo imobiliário interessante. Então esses são alguns dos motivos que fizeram você comprar um fundo imobiliário ao invés de você investir em um terreno ou imóvel físico. E como que você decide se quando o fundo cai você vende ou compra mais ou segura o dinheiro aí para próximas oportunidades? Primeiro, quando o fundo cai, você vai fazer o quê? Você vai ler o relatório e vai tentar identificar o que está acontecendo. Mas beleza, vamos supor que o fundo já caiu. O que você tem que fazer? Você tem que responder essas perguntas aqui para entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Primeira pergunta, você está tendo muita preocupação com os imóveis do fundo? Tem muita coisa pipocando, tem coisa que está errada, tem muita coisa aí que está te dando dor de cabeça? Se a resposta for não, positivo. Outra pergunta, você está tendo muita preocupação com os inquilinos? Tem muita concentração, tem muita gente inadimplente, está dando dor de cabeça? Se a resposta for não, tá tranquilo. O fundo deixou de pagar os rendimentos mensais ou diminuiu muito o dividendo ali sem motivo, a gestão não se comunicou com o cotista, o fundo diminuiu muito a quantidade de cotista, perdeu liquidez, ou até o fundo tá tomando vários calotes aí, tem muita inadimplência. Se todas essas perguntas aqui forem não, você não precisa vender o seu fundo imobiliário. Por quê? Porque tá tudo ok. Você precisa lembrar o porquê que você comprou seu fundo e não ficar olhando somente o preço da cota. Aliás, você pode até estar diante de uma oportunidade. Só que do contrário também é verdade. Se os motivos que te fizeram investir nesse fundo imobiliário estão todos apontando que o fundo está passando por vários problemas ou vários problemas com os imóveis ou com os inquilinos, você pode estar aí diante de uma situação de um fundo imobiliário ruim que você tem na sua carteira. Assim que você identifica essas coisas lendo o relatório, fica muito mais fácil você tomar a decisão se compra mais, se vende ou se segura os aportes. Só que a partir do momento que você entendeu que o fundo está caindo, mas não é um problema estrutural na gestão do fundo, você pode estar diante de uma oportunidade. Mas aí você faz o quê? Você olha para o que está acontecendo no mercado e tenta entender. O fundo ele tá caindo por conta de um juros mais alto? O fundo ele tá caindo porque o mercado todo caiu por causa de uma inflação mais alta? Às vezes saiu alguma notícia aí do IBGE, o risco Brasil aumentou, o governo falou alguma coisa, tá tendo retaliação política com o mercado, entre outras coisas aí que aumenta o risco Brasil. Todos esses motivos precisam ser respondidos antes de você tomar uma decisão de vender o seu fundo imobiliário, porque o que fez você investir em fundo imobiliário são os pontos que eu comentei no início. Você podia ter pegado seu dinheiro e feito qualquer coisa, cara, comprado um carro, comprado uma casa, comprado um terreno, dado entrada em um apartamento, só que às vezes o fundo caiu 1, 2, 5% na sua carteira, você já está pensando em vender, sendo que todas essas perguntas aqui às vezes são respostas positivas. Então antes de você tomar qualquer decisão, faça essas perguntas para você em relação a todos os fundos que você tem na sua carteira. Só que depois dessas respostas encontradas, a forma mais fácil de você identificar se vale a pena comprar mais, vender ou segurar os aportes para os próximos meses é você calculando o preço teto de um fundo imobiliário de tijolo, que eu já deixei um vídeo completo aqui ensinando para vocês, até liberei a planilha grátis para você acompanhar e fazer o preço teto dos seus fundos imobiliários.
Vou deixar o link no card no final desse vídeo. E um fundo de papel é você aprendendo a analisar a carteira de crédito e comprando o fundo só se o VP estiver abaixo de 1. Eu não vou entrar em muitos detalhes analíticos aqui nesse vídeo pra gente não se estender muito, mas para você que já está disposto aí a aprender mais sobre fundos imobiliários, entendeu que mesmo o fundo imobiliário caindo pode ser uma oportunidade, tem vários fundos imobiliários bons no mercado e você quer aprender a ganhar dinheiro com FIIs, para você que está disposto a aprender mais sobre fundos imobiliários, já está com dinheiro separado aí para você investir em conhecimento nessa Black Friday, escaneie esse QR Code que está aparecendo para você aqui na tela e entra no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou fazer uma promoção histórica aqui nesse canal, cara. Para você que quer aprender sobre fundos imobiliários, ações, cripto e investimentos no exterior. Do dia 25 ao dia 30 de novembro eu vou fazer um negócio absurdo aqui nesse canal. Então é só você escanear esse QR Code aqui e ficar ligado lá no grupo que depois eu vou mandar todas as informações. Outra dúvida, quando a gente tem vários fundos na carteira caindo, compensa mais comprar os que mais caíram ou aqueles que ainda estão no positivo, mas ficaram mais baratos? Por que eu peguei essa pergunta aqui? Porque eu sei que tem gente, cara, que tem aí na carteira, por exemplo, um VILG11, que caiu mais de 17% aí só em 2024, mas também tem, por exemplo, o HGLG11 que caiu 3,88%. São dois fundos diferentes. Só que como que você toma a decisão se vale a pena comprar mais o VILG, que caiu muito, ou comprar o HGLG11, que caiu menos, se os dois estão abaixo do VP? Parece uma resposta simples, né? Mas na verdade não é. Só que o que você faz quando você está diante de vários fundos imobiliários com oportunidade na sua carteira? Faz essas 4 perguntas para o fundo que você está analisando. Por que esse fundo caiu? Você vai fazer a análise que eu passei aqui para você aqui em cima respondendo aquelas perguntas. Depois você vai tentar encontrar as respostas. Qual desses dois fundos aqui eu quero ter uma exposição maior dentro da minha carteira? Será que eu quero ter mais HGLG11 ou mais do VILG11? Dependendo de como está o balanço da sua carteira, pode ser que faça mais sentido ter VILG, mesmo HGLG11 sendo um fundo melhor. Qual desses dois fundos aqui eu tenho a melhor margem de segurança no momento? Tem fundo que caiu muito, mas ainda está caro, porque a qualidade em relação ao patrimônio ainda é pequena. E tem fundo que caiu só um pouquinho, mas já está sendo negociado com um desconto melhor do que um fundo que caiu bastante. Como que tá o balanceamento da sua carteira em relação a esses dois fundos? Um exemplo, né? Não adianta o VILG11 estar com 20% de desconto no mercado, mas na sua carteira ele cobra um total de 50% do seu patrimônio. Ao invés de você ficar olhando somente para o preço da cota que caiu no mercado, você tem que olhar para a sua carteira e entender como que tá o balanço. Assim você vai conseguir identificar se vale a pena comprar mais fundo A ou fundo B, independente do preço que eles estão sendo negociados no mercado. Mas se você olhar para sua carteira e o balanço deles estiverem igual, você vai olhar e entender qual desses fundos está oferecendo o melhor desconto naquele momento. Por que você tem que fazer essas 3 perguntas? Porque tem muito fundo aí que pode estar no positivo na sua carteira e mesmo no positivo, a margem de segurança dele é maior do que um outro fundo que caiu muito, às vezes, por um problema muito crítico. Tem fundo que cai, mas ainda tá caro ou tá sendo negociado aí acima do VP. E tem fundo que tá no positivo aí na sua carteira, que às vezes você comprou por R$10, mas ele vale 15 e você parou de comprar só porque agora ele tá sendo negociado no mercado a 11. Por isso que é tão importante você aprender a analisar e encontrar o preço justo de um FII. Porque só assim você vai saber realmente a hora de comprar, ou a hora de vender, ou a hora de segurar para aportar mais. Então, respondendo essa pergunta, quando a gente tem vários fundos imobiliários caindo, compensa mais comprar os que caíram muito ou os que ainda estão no positivo e ficaram mais baratos? Antes de comprar, você faz essas 3 perguntas. Qual desses fundos eu quero ter a maior exposição na minha carteira? Qual desses 2 fundos eu tenho a melhor margem de segurança no momento? E como está o balanceamento da minha carteira em relação a cada um desses fundos? Uma outra dúvida, como decidir entre comprar um fundo imobiliário de papel abaixo do VP que está na sua carteira ou um fundo de tijolo que está com o preço teto descontado? Isso aqui é muito simples, só que antes de você decidir qual fundo comprar, você precisa definir na sua carteira uma porcentagem que você quer ter de fundo de papel e também fundo de tijolo. Como que você faz isso? Entendendo que o FII de papel é um fundo de dívida, ele automaticamente é o quê? Ele é mais arriscado, porque ele é um fundo lastreado ao crédito. O fundo de tijolo, ele é um fundo de imóveis físicos, então ele tem uma certa perenidade. Por isso, geralmente ele paga um rendimento menor e é um pouco mais seguro. A ideia de uma carteira conservadora, aqui só para você entender, seria basicamente você ter 80% tijolo, 20% papel. Uma carteira de risco médio, você tem ali 60% tijolo, 40% papel. E uma carteira mais de risco alto, focada em dividendo yield,
você ter 60% papel, 40% tijolo. Feito isso, definindo as porcentagens da sua carteira, como que você vai definir qual tipo de fundo você vai comprar se os dois fundos estão com desconto? Olha para a diversificação da sua carteira e aporta no que faz mais sentido para você balancear. Se um exemplo, se você quer ter uma carteira aí 80-20, 80% tijolo, 20% papel, mas sua carteira no momento está 90-10 e tem fundo de papel descontado, compra fundo de papel, independente se tem vários fundos de tijolo aí com desconto. Se você tem, por exemplo, agora, uma carteira 80-20, mas ela tá 70-30 e tem fundo de papel e de tijolo descontado, você vai comprar o quê? Você vai comprar fundo de tijolo. Esses números, eles nunca vão estar perfeitamente alinhados, tá? Você não precisa ficar fissurado aí em ter uma carteira totalmente equilibrada, porque cada movimento que acontece no mercado, isso vai acabar desbalanceando. Só que você precisa ter uma direção, uma meta, para saber exatamente como que você quer ter sua carteira. Qual que é o fundamento aqui? É você identificar a melhor oportunidade entre papel e tijolo e qual deles faz mais sentido para o equilíbrio da sua carteira. É por isso que vocês me viram aí comprando MXRF11 mesmo com vários fundos de tijolo caindo. Por que que eu fiz isso? Que, cara, eu aportei tanto em fundo de tijolo que a hora que eu olhei para minha carteira tava desbalanceado, tinha só um pedacinho de fundo de papel. E eu gosto de ter um pouco de papel para eu sempre ir recebendo ali a reposição da inflação e reinvestindo os dividendos. Por isso você precisa ter uma estratégia, senão você nunca vai saber a hora de comprar, nunca vai saber a hora de vender e nunca vai saber a hora de você segurar a mão para investir numa melhor oportunidade. E pegando o gancho nisso, aqui tem uma dúvida que muita gente tem sobre os aportes mensais. Será mesmo que a melhor estratégia é realmente sempre fechar o olho e ir comprando todo mês? Ou tem meses que é melhor a gente segurar e esperar, analisar para deixar para comprar no próximo. Vou falar para vocês aqui o que eu faço, tá? Eu aporto todos os meses, mas em alguns momentos específicos eu seguro para aportar em um momento que eu acho que pode ter uma melhor oportunidade. Como que você define se vale a pena aportar mais naquele mês ou se vale a pena segurar? Eu sempre procuro resposta para essas três perguntas, tá? Qual que é a expectativa do mercado em relação à taxa de juros? Se ele está subindo? Se ele está descendo? Como que está a inflação do país? É bom a gente entender sobre isso, porque dentro do ciclo imobiliário, a gente também tem os ciclos de mercado. Sempre falo isso aqui para vocês. Uma outra pergunta, quais são as expectativas para os fundos imobiliários? É bom a gente acompanhar o mercado, cara, saber o que está rolando, como que está a liquidez dos fundos, os fundos estão crescendo, os fundos estão dando de lado, a gente tem que ter uma noção disso. E uma terceira pergunta, onde estão as melhores oportunidades naquele momento? São nos fundos imobiliários? São nas ações? São em cripto? São investimentos exterior? Eu sempre olho para minha carteira de investimentos em vários ativos que eu invisto, porque às vezes as oportunidades não estão nos fundos imobiliários. Então nem sempre, no mês a mês aí, as oportunidades vão estar só nos FIIs, cara. Por isso que eu não gosto de fechar o olho e só ir investindo todos os meses, porque às vezes as oportunidades vão estar nas ações, às vezes vão estar nos fundos imobiliários, às vezes vão estar na renda fixa, às vezes vão estar em cripto, às vezes vão estar no exterior. Então vai de você analisar qual é a oportunidade do momento, porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer aproveitar as oportunidades e comprar barato, independente do ativo que seja. E por que faz sentido a gente, em alguns momentos, ter uma estratégia ao invés de só ir fechando o olho e comprando todos os meses? Porque existem janelas de oportunidades que dá pra gente entender quando um ativo pode cair mais, quando ele pode andar de lado ou quando ele pode começar a subir. Isso aí eu ensino pra vocês em detalhes dentro do Renda com FII. Mas agora me responde aqui embaixo. Além dessas 4 dúvidas aqui, o que mais você quer entender sobre fundos imobiliários? Se tem alguma dúvida que a gente não respondeu nesse vídeo, comenta aqui embaixo, depois eu vou olhar todos os comentários e eu prometo que se tiver alguma dúvida aí repetida ou uma dúvida em comum aí que muita gente tem, eu trago um próximo vídeo nesse mesmo formato. Não esquece de escanear o QR Code que tá aparecendo aí pra você na tela, porque, cara, essa Black vai ser sensacional, é uma coisa única que eu nunca fiz aqui na história desse canal pra você que quer investir em fundos imobiliários, ações, cripto e investimento exterior e também renda fixa. Você nunca vai ver algo igual como eu vou fazer nessa Black Week em relação a um curso de investimentos. Então escaneia o QR Code aí, te vejo no próximo vídeo.